Goiânia, Goiás. Pai e mãe, espero que esta encontre vocês com saúde. Aqui está tudo bom. Depois de muitos anos de sofrimento, finalmente conseguimos a nossa casinha. A prefeitura cedeu um lote e toda a vizinhança se juntou para construir as casas num grande mutirão. Todo mundo ajudou e valeu a pena. Agora, o sonho da casa própria é uma realidade. Você gostaria de morar num lugar tranquilo, sem poluição, sem trânsito, muito verde? Com certeza. Talvez. Gostaria. Por que o senhor mora aqui numa cidade como São Paulo? Eu nasci em São Paulo, né? Porque eu tenho que trabalhar. Se aqui eu sou urbana, não sou do campo, eu gosto daqui. Fumaça, prédio, avião, carro. Lazer, cultura, trabalho, diversão, a gente encontra tudo aqui. Viu só? As cidades atraem as pessoas por uma série de fatores. Oportunidades de trabalho e de melhores salários, escolas, hospitais e, é claro, mais opção de divertimento. Mas também não é só isso que faz com que as pessoas prefiram as cidades. Às vezes o motivo é a pobreza das comunidades rurais, pobreza que é determinada por uma série de fatores. A degradação do solo, a distribuição desigual da terra, as secas e as enchentes são alguns exemplos desses fatores. Mas seja pela oferta de oportunidades, seja pela fuga da pobreza ou até mesmo pela combinação das duas coisas, o fato é que hoje um número cada vez maior de pessoas vive na cidade. E essa nova realidade urbana do mundo e os seus problemas já preocupava a ONU em 1976. Nesse ano, foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, a Habitat 1. Essa conferência foi realizada na cidade de Vancouver, no Canadá. Naquela época, a população mundial era de 4 bilhões de habitantes, sendo que 1,5 bilhão de pessoas já viviam em cidades. O Plano Vancouver recomendava aos governos locais desenvolver planos de ocupação e adotar políticas de assentamentos humanos com apoio financeiro e técnico da comunidade internacional. Pois é, né, Vicente? Esse problema de assentamento nas grandes cidades aumenta a cada ano. Essa Habitat 1 aí não vai dar nem pro cheiro. Mas você criou um milagre, Gil. É lógico, do jeito que a população mundial tem aumentado, era claro que ia dar problema nas grandes cidades, né? Olha, pra você ter uma ideia, em 1990, a população mundial já era de 5,2 bilhões de habitantes. Sabe lá o que é isso? É muita gente. Você tá impressionado, né? É lógico. Então ouve isso, quer ver? A estimativa é que no ano de 2030 a população do planeta vai ser de 8,9 bilhões de pessoas, sendo que mais da metade delas vai morar em áreas urbanas. E justamente para tentar minimizar os problemas desse constante aumento de população nas cidades, é que foi realizada a segunda conferência sobre os assentamentos humanos, a Habitat 2. Ela foi realizada em 1996 na cidade de Istambul, na Turquia. O objetivo da conferência? Pensar nas maneiras de tornar a cidade um ambiente mais saudável, seguro, justo e sustentável. Ou seja, uma cidade com mais qualidade de vida. Veja o plano de ação traçado pela Habitat 2. Uso sustentável de energia, erradicação da pobreza e criação de empregos, sistemas sustentáveis de transporte e comunicação, assentamento humano em ambientes sustentáveis e saudáveis e conservação e reabilitação do patrimônio histórico e cultural. Júlia, você está tão caladona, o que foi, hein? O que você está pensando? É que a gente tem uma reunião da Associação de Moradores hoje e eu estou lembrando alguns problemas do nosso bairro para a gente discutir lá. Eu acho que eu te falei que a gente está participando da Agenda 21 local da nossa cidade, não te falei? Falou, mas eu confesso para você que eu não entendi direito essa história de Agenda 21 local. A Agenda 21 local é um processo que envolve a prefeitura, a Câmara de Vereadores, as associações, as escolas, os empresários, os sindicatos, enfim. É todo mundo pensando junto os problemas e as soluções da sua comunidade. Tudo bem, mas não vai pensando que é fácil não. Que é só entregar papel, fazer lista ou então atividade. Esse negócio aí para dar certo precisa da participação séria e constante de todo mundo, senão não funciona. Então, é por isso que eu te falei em processo, não é? Porque há um monte de coisas que vai acontecendo e que vai se juntando de uma forma contínua. Aliás, bom exemplo de uma Agenda 21 local bem sucedida é quando toda a comunidade está mobilizada e participando assim com vontade. Pois é, só com essa participação constante
É que vai dar pra vocês saberem mesmo o que o bairro tá precisando. E a propósito, hein? É bom colocar nessa sua lista aí o problema do ônibus, porque o nosso bairro tá muito carente de transporte coletivo. Isso daí já tá no nosso plano de ação. E ainda tem a expansão da rede de esgotos, o posto de saúde, mais telefones públicos, uma creche. Nossa, vocês estão pegando firme mesmo, hein? Agora, ô, Júlia, como é que faz pra começar essa história de Agenda 21 na prática? Ah, então você quer conhecer alguns passos do processo de elaboração da Agenda 21 local, não é? Então, fique por dentro. O primeiro passo é criar um grupo de trabalho, formado por representantes da comunidade. O objetivo desse grupo é abrir as negociações com a Câmara de Vereadores, elaborar e divulgar projetos de melhoria para a comunidade e também examinar formas de financiar esses projetos. Em todos os grupos da comunidade devem estar incluídos idosos, negros, jovens, mulheres, enfim, toda a comunidade. A realização de festas, gincanas e pequenas reuniões ajuda a mobilizar a comunidade. A partir das atividades do grupo de trabalho, o prefeito deve enviar mensagem para a Câmara de Vereadores, criando o Fórum Ambiental da Agenda 21 e seu estatuto, que deve representar os interesses da comunidade. É esse fórum que vai desenvolver um plano de ação, que são as medidas práticas para tentar atender às necessidades da comunidade. É interessante que cada plano ou grupo de planos tenha um funcionário responsável. O ciclo só fica completo com a avaliação, ou seja, é preciso realizar um acompanhamento das ações para saber se elas foram implementadas e quais os seus resultados. Participação da comunidade. Não existe saída melhor para a solução dos problemas locais. É assim que a sociedade avança, com a contribuição de todos. E os exemplos do acerto dessa estratégia são cada vez mais frequentes. É o caso do projeto São Pedro, em Vitória, Espírito Santo. São Pedro é um conjunto de 13 bairros com 47 mil habitantes. Esses bairros foram construídos sobre um antigo aterro de lixo, numa área que era originalmente um manguezal. A comunidade se organizou e, a partir de 1990, começaram a ser realizadas ações de saneamento e urbanização, além da delimitação e regeneração do manguezal. Em 1993, sempre com a participação popular, a Prefeitura pôs em prática um projeto de desenvolvimento integrado em São Pedro. Resultados: avanços na educação. A Grande São Pedro tem hoje 14 das 74 escolas municipais e atende a 84% da demanda por ensino público. A saúde da população melhorou. A taxa de mortalidade infantil no primeiro ano de vida caiu de 33 óbitos por 1.000 nascimentos em 1993 para 13,8 em 1996. E já estão sendo construídas estações de tratamento de esgoto e redes de água potável. Os programas de ação social abriram novos horizontes para as crianças do local e geraram emprego para os adultos. Além de tudo isso, o manguezal está sendo preservado. Parte dos moradores foi removida para a área do aterro e a área do manguezal foi delimitada para evitar a invasão de novos moradores. E só está dando certo porque a comunidade participou e continua participando. O caminho é esse. Eu e você podemos, de fato, participar das decisões políticas da nossa cidade. Primeiro a gente vota e escolhe o prefeito e os vereadores. Depois a gente se une a outras pessoas numa associação e colabora com sugestões para definir o que fazer para melhorar o município. Esse é um poder que nós temos. Participar do planejamento municipal é um direito dos brasileiros. É assim que se fortalece a democracia. E aí, vamos trabalhar? Um problema muito sério e que ocorre normalmente sem nenhum planejamento são os assentamentos populares. Geralmente eles são feitos nas encostas dos morros, sujeitos a deslizamento, ou até mesmo nas margens dos rios e canais, com risco de alagamento e de doenças por falta de saneamento. As primeiras favelas nas grandes cidades brasileiras começaram a surgir na década de 40 e os órgãos públicos logo adotaram medidas de remoção dessas favelas. Não adiantou. De lá para cá, o número de favelas e sua população só aumentou. E nos anos 80 ficou impossível falar em remoção de favelas. A realidade falou mais alto. Hoje, graças à luta de seus moradores, a postura dos governos com relação a esse assunto mudou. E muitas dessas favelas podem contar com uma série de melhorias. É o que a gente pode chamar de urbanização dos assentamentos populares. Antes a luz aqui seria uma luz clandestina. Hoje não é mais.
rede de esgoto nossa é muito magoado, mas ainda tem passagens boas que, depois que mudaram, mexeu um pouco mais, então melhorou. Hoje tem mais casa construída de alvenaria, hoje tem a água normal como lá fora, a luz. Bem perto tem 8 escolas circunvizinhas que assistem as nossas crianças, temos fábrica, temos emprego aqui na porta de casa, isso para nós é conquista, né? Tá aí, viu, Vicente? A urbanização das favelas nas cidades grandes é uma boa, viu? Sabe por quê? É um problema a menos para a cidade. Exatamente. As cidades grandes têm tantos problemas, ó, tá vendo? Enchente. Pois é, por isso que eu digo, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável das cidades, Gil, é muito importante a gente lembrar da importância das áreas verdes. Mas, Vicente, acorda. Eu tô falando de enchente. Sim. Eu sei que a preservação das áreas verdes são importantes para amenizar o calor, o ruído, etc, mas não tem nada a ver com enchente, né? Calma, você que tem que acordar, pensa um pouco. As áreas verdes podem ser o melhor remédio contra enchentes numa cidade. Porque quanto mais áreas verdes você tem, mais solo você tem para absorver essa água e evitar as enchentes. Pô, isso lá é verdade, viu? É lógico. E depois tem outra, olha. Quando você tem um morro e desmata um morro, o que acontece? A água desce em forma de enxurrada para a parte mais baixa da cidade, entendeu? Se você mantém a vegetação não deixa que essa água desça como enxurrada, ou seja, ela desce mais devagar e o solo tem mais tempo para absorver. E não é que o Vicente tem razão? Tá aí mais uma boa razão para a preservação das áreas verdes. Não só para preservação, viu, Gil? Também para aumentar as áreas verdes, com planos de reflorestamento, por exemplo. Pois então, Pedro, uma das propostas da nossa associação é a recuperação da nossa praça e da igrejinha, ou também uma arborização maciça do bairro. Poxa, Gil, essa ideia é boa, hein? Porque a nossa igrejinha é do começo do século, né? É patrimônio histórico. E a pracinha tá super largada. Imagina, se a gente consegue levantar a igreja e a praça, o nosso bairro vai ficar bem. Vai ficar revitalizado, essa que é a palavra. Tudo isso que a gente está discutindo são ações de revitalização do espaço urbano. No seu caderno de educação ambiental, você vai encontrar outras dicas de como revitalizar o espaço urbano. Mas antes é melhor ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo da realização das conferências sobre assentamento humano realizadas pela ONU, a Habitat 1 e Habitat 2. Viu também a importância da participação popular na Agenda 21 local e alguns passos práticos para a sua realização. Conheceu um caso de sucesso, o projeto São Pedro, em Vitória. Viu ainda o processo de urbanização dos assentamentos populares e a importância da conservação das áreas verdes e da revitalização dos espaços urbanos para o desenvolvimento sustentável das cidades. No Rio de Janeiro existem vários projetos de assentamentos humanos já implantados, como o mutirão da Vila Brás de Pina, onde a comunidade e a prefeitura juntas construíram as casas e toda a infraestrutura básica da vila. A favela Roquete Pinto foi uma proposta inovadora e de baixo custo, que proporcionou à comunidade casas confortáveis, com energia elétrica, água e esgoto encanados em áreas pequenas. Contribua para a melhoria da sua comunidade. Participe! Até a próxima teleaula. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.